E regressamos às nossas Semear Talks. Como nós dissemos, são estas conversas que nós queremos aqui partilhar com todos os que nos seguem nas redes sociais e onde queremos levantar questões, não é? Abrir o diálogo, abrir a conversa sobre temas que são tão importantes para a saúde reprodutiva das mulheres, das famílias. E hoje vamos ter aqui um tema que nós achamos que não é assim tão falado, mas não é por isso que perde a sua grande importância. E estamos a falar de um exame médico que muitas vezes é pedido e que temos que perceber porque é que ele é pedido, qual é que é a sua complexidade ou não e em que situações é que ele é extremamente importante. Não só quando falamos sobre a saúde da mulher como um todo, mas também quando falamos sobre questões de fertilidade e de infertilidade também. Eu vou já aqui pedir, já aqui para nós entrarmos quase em direto e com a nossa convidada de hoje, que é a doutora Graça Pinto, é médica ginecologista e obstetrícia na nossa Semear e vai estar aqui hoje para nos falar sobre histeroscopia. E é este exame que nós hoje vamos aqui perceber porque é que ele é tão importante e porque é que faz tanto sentido nós falarmos sobre ele. Eu penso que a doutora já está aqui. Vamos então estabelecer a ligação. Já estamos aqui prontíssimos. Aproveito também para dizer que o nosso chat está aberto e, portanto, qualquer pergunta que tenham sobre este tema, por favor, comentem aqui em baixo. Ainda não estamos aqui a conseguir? Acho que sim, que já estamos prontas. Estamos só a ver o outro lado da câmara. Agora já estou. Agora sim. Olá, doutora Olá, Graça. boa tarde. Boa tarde. Obrigada por estar aqui connosco mais uma vez na nossa Semear Talks e hoje para falarmos, como eu estava a dizer, sobre um tema que é importante e vamos falar sobre um exame que é muito importante, não é? E começo exatamente por perguntar o que é isto da histeroscopia. É um nome assim muito, parece assim muito complexo, esperemos que o exame não seja assim tanto. Não, o exame é relativamente simples, portanto, é um exame que pretende ver o que se faz para ver o útero por dentro. Portanto, utiliza um tubinho que tem uma câmara e que que se introduz sob visão direta, portanto, através da vagina e depois do canto do colo do útero e que permite ver toda a cavidade uterina, permite ver o canal do colo do útero, o canal cervical, e permite ver a cavidade uterina por dentro. Utiliza um meio distensor, geralmente uma solução salina, que distende a cavidade uterina e nos permite observar o interior do útero. Portanto, no fundo é o exame endoscópico, como se fosse fazer uma endoscopia ao estômago ou uma endoscopia ao intestino. Este é uma endoscopia ao útero. Portanto, não é um exame relativamente simples que utiliza hoje em dia o instrumento chamado histeroscópio, tem diâmetros cada vez mais pequeninos e consegue-se perfeitamente fazer este exame em ambiente de consultório sem ser necessário fazer uma anestesia geral, como antigamente era sempre assim que se fazia. Agora tornou-se um procedimento um bocadinho mais simples. E em que circunstâncias é que este exame é pedido, é solicitado? Existem vários tipos de indicações para fazer histeroscopia. Portanto, nós podemos ter que fazer histeroscopia porque as senhoras realizaram uma ecografia que levanta a suspeita de existir patologia dentro da cavidade, como seja, por exemplo, um pólipo, ou um glioma, ou uma coisa que nós chamamos sinéquia, ou aderência, que é uma pequenina ponte de tecido fibroso entre as paredes da cavidade, ou para esclarecer, por exemplo, uma senhora que tem hemorragias uterinas anormais, quer antes, quer depois da menopausa, ou porque existe uma suspeita, por exemplo, de uma malformação uterina, e de uma maneira geral o exame da histeroscopia vem depois de realizar outros exames, portanto, digamos que os resultados se complementam para podermos chegar a um diagnóstico, e também podemos ter uma outra indicação que é as senhoras com infertilidade ou com abortos de repetição. É outra das indicações para realizar o exame realizar a histeroscopia.
E a quem é pedido este exame, há necessidade de aqui de existir algum cuidado especial antes do exame? Há alguma preparação que seja necessária? Preparação propriamente dita não existe. Existe indicação para este exame tem que ser feito a seguir a uma menstruação, logo na fase inicial, porque é uma altura em que o tecido que reveste a cavidade uterina, chamado endométrio, não edemacia tão rapidamente quando nós introduzimos o tal meio distensor, tal líquido para a fertilidade. Também para evitar que exista uma possibilidade da senhora, entretanto, ter engravidado, portanto, deve ser feito nessa ocasião. Acho que é conveniente as senhoras fazerem, sobretudo se vão fazer o exame sem anestesia geral, porque há sítios onde é possível fazer e onde está, o exame se prevê que for um bocadinho mais complicado, pode estar indicado fazer logo à partida anestesia geral. Portanto, se não precisa de anestesia geral, só precisamos de facto desta fase específica do ciclo e que a senhora faça algum tipo de analgésico umas horas antes para estar um bocadinho mais descontraída. Se o exame for para fazer com anestesia geral, nesse caso não é bem anestesia geral, é uma sedação anestésica, digamos assim. Nesse caso a senhora tem que estar em jejum, não é? E pronto, e cumprir a mesma fase de realização, portanto, logo a seguir à menstruação. Esta questão de fazer de uma forma ou de outra tem um bocadinho a ver com se nós vamos fazer só um processo diagnóstico ou se imaginamos ou pensamos que pode haver, que é uma das grandes vantagens deste exame, é que além de confirmar algumas alterações que possam ser suspeitadas pela ecografia, muitas das vezes é possível tratar no imediato. E, portanto, se nós pensamos que esse tratamento é uma coisa simples de fazer, podemos mais uma vez optar por fazer a tal histeroscopia de consultório, portanto, sem necessidade de anestesia. Por outro lado, se já vamos a pensar que a senhora tem uma lesão grande, um pólipo de maiores dimensões ou um mioma submucoso, aí já pode ser conveniente que a senhora faça um procedimento já sob pseudoanalgesia. E depois também um bocadinho de cada mulher, não é? Há mulheres que são um bocadinho mais sensíveis à dor e há outras que nem por isso e que preferem, não vou dizer que o exame é completamente indolor, provoca um bocadinho de desconforto, no mínimo, não é? E há mulheres que preferem isso a, por exemplo, terem que fazer uma sedação. Portanto, certo. Depende que há um equilíbrio e o médico deve falar com a senhora e perceber que tipo de abordagem é que deve fazer. Claro. Mas em termos de preparação, não há assim não é necessário mais nenhuma preparação em especial. Claro, então temos aqui duas vertentes, não é? Por um lado, perceber qual é que é, não é? Aqui neste caso, qual é que é a complexidade daquilo que podemos encontrar, não é? E se for mais complexo, então passa-se para uma sedação. Se não, aqui avalia-se se a mulher tem ou não esta tolerância a um maior ou menor desconforto. Eu ia perguntar exatamente isso, se existe ou não dor associada ao exame, mas a doutora já respondeu. A outra questão é se é demorado ou não. Também acredito que dependa, não é? Exatamente, se for um processo diagnóstico, pode ser entrar e sair, quer dizer, pode ser um processo bastante rápido. Claro. Às vezes, mesmo um processo diagnóstico também depende, nós temos que atravessar o colo do útero e às vezes o canal é um bocadinho mais tortuoso, está um bocadinho mais fechado, portanto pode ser um bocadinho mais demorado. Mas se for só ultrapassar essa barreira, observar a cavidade, eventualmente fazer uma biópsia, não posso dizer daqui nada, quais são as indicações. Pode ser uma coisa muito rápida, se for para remover um pólipo ou um mioma, pode ser mais difícil. Portanto, o instrumento que nós utilizamos, o tal histeroscópio, como eu disse, tem uma câmara e depois tem um canalzinho acessório que nos permite introduzir instrumentos. Pode ser só uma ponta de eletrocoagulação, para eletrocoagular ou cortar alguma lesão, pode-se introduzir uma tesoura, pode-se introduzir uma pinça, portanto são vários instrumentos que se introduzem para ali que nos permitem depois trabalhar.
Portanto, obviamente que dependendo daquilo que nós temos para fazer, só o diagnóstico ou tratamento pode demorar menos ou mais tempo. Pronto, e depois também, mesmo nomeadamente quando as senhoras estão a fazer este processo sem analgesia sistémica, o que acontece é que, portanto, isto, como disse, pode causar um pequeno desconforto, não é? Pode até dar uma coisa que nós chamamos de reação vagal, uma certa sensação de desse desconforto, a senhora vai desmaiar, mas é uma coisa passageira, portanto, não é assim nada, não costuma ser nada assim de significativo. E já que a doutora... E quando nós tentamos fazer um exame sem sedação, às vezes temos que interromper, se for o caso de uma senhora que não puder. Mas eu devo dizer, eu tenho muita experiência em fazer este exame sem qualquer sedação e corre muito bem. A maioria são muito, muito raras as situações em que o desconforto ou a reação vagal nos obrigam a suspender o exame. Claro. Já que a doutora falou sobre isso, aproveito a perguntar então em que situações é que é pedido ou que é feita essa tal biópsia, não é? Que acaba por ser a colheita do tecido endometrial. É assim, portanto, como eu disse, existem várias indicações. Nós ou vamos tentar clarificar alterações que existem na ecografia, que são suspeitas, não é? Ou, por exemplo, se for por uma hemorragia anómala em que nós vamos tentar perceber, olhar para o aspecto, porque às vezes olhar para o aspecto do endométrio dá-nos logo informação, mas podemos fazer uma biópsia nessa circunstância para tentar perceber se existe ali algum tipo de desenvolvimento patológico do endométrio que esteja a causar as tais hemorragias e que é importante diagnosticar porque pode ter um percurso e uma evolução para uma situação menos benigna, digamos assim, mas a situação onde com muita frequência já vamos fazer as biópsias é no contexto das senhoras com infertilidade e que têm falhas recorrentes de implantação embrionária, portanto, ou as senhoras que têm aborto de repetição, porque às vezes nós vamos observar, vamos ver se encontramos alguma patologia que tenha passado despercebida, nomeadamente no exame ecográfico, como eu tinha dito, há bocadinho falei nas tais sinéquias ou pontos de tecido fibroso que podem estar a impactar com a implantação e desenvolvimento embrionário, mas outras vezes nós olhamos e até nos parece estar tudo bem e é importante fazer então uma biópsia para tentar perceber, por exemplo, se existe endometriose crónica, que é uma entidade que se tem vindo a falar cada vez com mais frequência na possibilidade de estar implicada nas falhas de implantação. Então é por esse motivo que este também é um exame, lá está, auxiliar de diagnóstico, muitas vezes utilizado nas questões de infertilidade. Exatamente. Exatamente. É um exame que se faz com muita, muita frequência. Portanto, quer no sentido de investigação, quer no sentido de tratamento, pois também nós, quando estamos perante uma situação de infertilidade, imagina o seguinte, portanto, uma senhora que tem um pólipo ou um pequeno mioma, se a senhora não tiver a tentar engravidar, não é necessariamente verdade que tenhamos que ir tratar essa senhora, depende obviamente das circunstâncias, da idade, se a senhora não tiver sintomas, às vezes não é necessário fazer a histeroscopia. Já não é bem o caso quando nós estamos a tratar uma senhora com problemas de infertilidade, em que eventualmente vamos fazer uma técnica de procriação medicamente assistida, em que é lícito otimizar o mais possível. Lícito não é lícito, é importante mesmo fazer otimizar as condições da cavidade e remover toda a patologia que pudermos remover para aumentar as probabilidades daquela senhora engravidar. Claro. E nestes casos, nós falamos aqui na questão da importância deste exame, é mais no sentido também de desmistificar um bocadinho e também de levar aqui o conhecimento e esta informação às pessoas. As pessoas não podem propriamente entrar no consultório e dizer acho que preciso de uma estereoscopia, não é? Tem que ser sempre indicação, tem que ser sempre indicação médica, não é? Não, é o médico que, ao avaliar a senhora, ao estudar a sua situação, de repente percebe que está indicado fazer o exame, seja ele numa tentativa de tratar
seja ele numa tentativa de diagnóstico. Claro, é sempre Portanto, esta perspectiva de auxiliar, não é? Comunicação médica. Claro. Portanto, são esses os casos onde a doutora costuma, mais uma vez, realizar este tipo de exame, não é? Pessoas que por algum motivo apresentam algum tipo de sintomatologia ou aqui algum sinal de que realmente pode ou não pode existir alguma patologia associada ao tecido endometrial, ou até mesmo mulheres que estão nesta fase em que procuram engravidar e que por algum motivo também têm alguns sinais que podem levar aqui a que haja, não sei, a suspeita ou que possa alguma coisa não estar... Eu digo, basicamente, na questão da infertilidade, no trajeto, ou seja, como é que eu vou dizer? A histeroscopia não é um exame de primeira linha do ponto de vista diagnóstico. Portanto, não é uma coisa que nós façamos na primeira consulta que a senhora diz, olha, estou a tentar engravidar há não sei quanto tempo, não consigo. Não, não é assim. A histeroscopia é usado ou para clarificar dúvidas e outros exames complementares, sobretudo da ecografia, ou então já numa fase em que a senhora está a fazer tratamentos de infertilidade e não consegue engravidar. Pronto, não é assim, não é como disse, eu estou a tentar engravidar, não consigo, quero fazer uma histeroscopia. Não é claro, assim. claro. Não é? Portanto, é um exame para utilizar na chamada segunda linha, com indicação médica, e depois, claro, há colegas que não fazem histeroscopia e encaminham depois para colegas que fazem. Claro. A mim acontece fazer as histeroscopias das senhoras que acompanham e as histeroscopias de colegas que fazem também, trabalham também na área da medicina da reprodução ou da ginecologia e que não fazem histeroscopia, portanto, encaminham eu e outros fazem. Em termos de resultados, o que é possível esperar deste exame? Não é um resultado imediato, muito provavelmente se há biópsia tem que ir para a análise, não é? E depois o resultado chegará. Há algum resultado imediato que a pessoa possa logo ter à partida quando faz o exame? Ou seja, se... Nós podemos ter algumas constatações imediatas, quer dizer, e quer no âmbito da ginecologia, numa senhora que tem uma hemorragia uterina anormal, quer no âmbito da infertilidade. Nós podemos ir fazer uma histeroscopia numa mulher só porque ela já fez tratamentos e não engravidou e tem ecografias normais e de repente pararmos, por exemplo, com aquele quadro das tais aderências ou pontos de tecido fibroso e basicamente muitas das vezes isso é um diagnóstico. Basta cortar essas aderências, muitas das vezes no próprio procedimento, e pronto, e a situação ficará resolvida. Quando temos que fazer um estudo numa biópsia, ou quando removemos um pólipozinho, ou um mioma, claro que, do ponto de vista, quando removemos o pólipo e o mioma, teoricamente a senhora também ficou tratada, mas depois também temos que aguardar o diagnóstico histológico dos tecidos que tiramos. É? E pronto, nomeadamente, é só uma biópsia ou endométrio, depois se nós encontrarmos por exemplo, a tal endometrite crónica, então a senhora tem de fazer uma terapêutica antibiótica durante um certo período de tempo, antes de fazer uma nova tentativa de tratamentos de infertilidade, técnicas de procriação medicamente assistida. Muito bem. Acho que sim, doutora. Acho que cobrimos aqui todas as questões relacionadas com o exame. Quem pode fazer, em que circunstâncias, qual é que é o contexto, que resultados pode esperar e também um bocadinho desmistificar, como eu disse, tanto o exame como também o pedido do exame, porque às vezes as pessoas também, eu sinto que ficam muitas vezes ou mais assustadas ou preocupadas, não é? Quando às vezes um exame é pedido e na verdade é isso mesmo que a doutora disse, é auxiliar de diagnóstico e aqui também se perceber um bocadinho melhor a fundo, não é? O que é que pode estar a acontecer? É um exame relativamente simples, não lhe vou dizer que é completamente isento de complicações, não é? Como disse, às vezes é um bocadinho mais complicado ultrapassar o canal cervical, poderá às vezes até acontecer que não consigamos ou parece-nos que fizemos um falso trajeto e temos que interromper, mas à partida, para além de um desconforto, não é assim, um exame que tenha repercussões significativas. E pronto, pedir é como dizer, quer dizer, quando o médico que segue a senhora, não a senhora lembrar-se disso, quando o médico que segue a senhora entende que tem que fazer uma histeroscopia, mas tem que pedir o exame, várias maneiras de fazer, pode ser se a senhora estiver num regime
do Serviço Nacional de Saúde, com certeza haverá maneira de o fazer no Serviço Nacional de Saúde. Se a senhora tiver a ser seguida por um médico em meio privado, será encaminhada para um colega que faz o tratamento. Por exemplo, aqui na SEMIAR, eu costumo receber senhoras que vêm dos outros colegas, para além das minhas, e fazer aqui na SEMIAR o procedimento. Maioritariamente sem sedação. Mas às vezes, umas senhoras com os miomas maiores e tal, temos que fazer com sedação. Muito bem. Doutora Graça, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui connosco, por nos ter dado aqui um bocadinho do seu tempo, que eu sei que também é sempre muito ocupada, muito solicitada aí também na nossa clínica SEMIAR, e aproveito também para dizer que este nosso live vai ficar guardado aqui no feed da página de Instagram da SEMIAR, portanto, qualquer dúvida que possam ter sobre o exame, já sabem que a informação vai ficar aqui guardada para que possam depois, lá está, pesquisar e ter sempre acesso a essa informação quando quiserem. Vamos ter mais 2 lives neste nosso mês de outubro, por isso fiquem atentos aqui ao nosso feed, vamos ter mais novidades, é só continuarem a seguir-nos aqui nas redes sociais. Um beijinho muito grande, doutora Graça, resto bom dia, bom dia para todos. Boa tarde. Os que aqui estiveram, muito boa tarde e vemos no próximo SEMIAR Talks. Até lá!